Não preciso de teoria pra saber o que é real. O hexágono me guia no silêncio natural. Sabe uma coisa curiosa? Às vezes as ideias mais, profundas não vêm de um livro de filosofia, sabe? Mas de um momento bobo. Outro dia eu tava olhando uma abelha na janela, naquele zigue-zague dela. E por um instante, o mundo fez um sentido que, eu não conseguiria explicar. É exatamente esse o convite do material que a gente tem em mãos hoje. É um chamado para, como o texto diz, tirar os sapatos da pressa e só observar. E que material, hein? A gente vai mergulhar num ensaio poético chamado Natureza, Terra e Ar, de Teca Barreto. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a ideia central do texto, que é sobre a coerência da natureza. Isso. Como essa harmonia que a gente vê num inseto, sabe? Numa planta, pode ser um espelho para a nossa própria vida, para as nossas confusões. Exato. O ensaio propõe um olhar para a natureza não como um catálogo de bichos e plantas, mas como uma orquestra, né? Uma orquestra, boa. Cada ser com seu ritmo, sua função, tocando a sua parte. E o fio que a gente vai seguir é essa distinção que o texto faz entre os seres do ar e os seres da terra. Parece uma divisão, mas a gente vai ver que no fundo é sobre uma unidade surpreendente. Ok. Vamos começar a ouvir essa orquestra, então. A primeira parte que o ensaio destaca são os seres que dançam com o vento. Eu adorei essa descrição. É linda, né? A gente pensa logo em abelhas, borboletas. O texto fala que eles desenham trajetórias invisíveis, que escrevem poemas com o próprio corpo. É muito poético. E é uma imagem que quebra uma lógica muito nossa, sabe? A da linha reta, do caminho mais curto. Eles não usam GPS, o voo deles é uma exploração, um zigue-zague que parece caótico, mas que tem uma inteligência ali. Exatamente. O ensaio chama o ar de o reino do talvez. Nada é fixo, tudo é movimento, é possibilidade. Não existe um mapa para a borboleta, só o voo acontecendo. Mas aí vem o ponto que me pegou de verdade. No meio dessa dança que parece só bonita, eles estão fazendo um trabalho essencial. Como diz o texto, eles transportam vida sem pensar sobre isso. E esse sem pensar sobre isso é a chave de tudo. O que é fascinante aí é a ideia de uma existência que não pede permissão. O voo da abelha não é resultado de uma reunião de planejamento, sabe? Imagina. É a expressão pura da natureza dela. Ela não para e pensa, será que eu sou boa o suficiente para polinizar essa flor? Ela simplesmente voa. O que é o oposto da gente, que pede permissão e validação para quase tudo, né? A gente precisa de um manual para expressar nossa própria natureza. Precisamente. E o ensaio vai além. Ele conecta isso com a questão da beleza. A gente costuma pensar na beleza como um enfeite, algo que se adiciona à função. Mas o texto vira essa lógica de ponta cabeça. Como assim? A dança da abelha não é só para ser bonita. E aí que está a virada de chave. O ensaio sugere que a beleza dessa dança não é o objetivo, é uma consequência. É a assinatura da eficiência. A dança da abelha encanta porque funciona. Uau! A flor não abre as pétalas para ser poesia, mas ela se torna poesia porque está buscando a luz. A beleza na natureza é o resultado da coerência. É a forma que uma função perfeita assume. Nossa, isso muda tudo. Então a beleza não é um luxo, é um indicador de que algo está em harmonia com a sua essência. Que ideia! Poderosa. Muito. Ok, então temos esse balé aéreo acontecendo. Mas e o chão?
O que acontece sobre os nossos pés enquanto tudo isso rola lá em cima? Essa é a transição perfeita que o próprio texto faz. Do reino do talvez, a gente mergulha no que ele chama de o reino do sempre. Certo. Saímos dos seres que dançam e encontramos os seres que conversam com a terra. Formigas, minhocas, a turma do trabalho pesado. Exato. E a ação deles é o contraponto perfeito. Se os seres do ar dançam, os seres da terra constroem. Eles não flutuam na incerteza, eles cavam, estabelecem rotas, criam estruturas. É uma mentalidade completamente diferente. Total. O texto descreve a terra como um lugar de arquitetura, com túneis, depósitos, onde nada é improvisado e, principalmente, nada é desperdiçado. No ar, a gente tem a espontaneidade. Na terra, um método, o planejamento, a persistência. A beleza de um formigueiro não está no montinho de terra, mas na funcionalidade invisível que tem ali embaixo. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a interdependência fica claríssima. O ensaio descreve de um jeito muito poético. Enquanto os seres do ar espalham o pólen, os da terra preparam o solo para a semente germinar. Um não existe sem o outro. De jeito nenhum. Eles não precisam marcar uma reunião para sincronizar as agendas, né? A vida simplesmente flui através dessa colaboração silenciosa. E aí que o ensaio solta a grande revelação, né? O momento eureka. Não há hierarquia, há harmonia. Uma abelha não se acha mais importante que uma formiga porque voa. Exato. A formiga não inveja a borboleta, elas simplesmente... Elas são. E ao serem o que são, com total integridade, elas se complementam. A floresta, como o texto aponta, não é um projeto consciente de nenhum deles. Ela é uma consequência. Algo muito maior que a soma das partes. Certo, então temos esses dois mundos que parecem opostos. O caos criativo do ar e a ordem da terra. Eles coexistem, mas... O ensaio mostra alguma ponte entre eles. Mostra. E é aqui que a análise fica, para mim, ainda mais interessante, porque ela começa a apontar direto pra gente. O texto apresenta um ser que é ele mesmo a ponte. E o exemplo é o cupim. O cupim. A jornada dele é descrita como uma narrativa perfeita. Uma narrativa, como assim? Pensa no ciclo de vida. Ele nasce na Terra, dentro da colônia, no reino do sempre, da estrutura. Em um certo momento, ele cria asas e sobe para o céu. Ele vive um breve momento no reino do talvez, voando, acasalando. O famoso siriri, aleluia. Exatamente. E logo depois desse voo, ele pousa, perde as asas e volta para a Terra, para a matéria, para fundar uma nova colônia. O ensaio resume isso de forma genial, da densidade ao voo, do voo ao lar. É uma jornada completa. E a lição que o cupim nos ensina, sem dizer nada, é resumida naquela frase do texto que parece ser o coração de tudo, né? Uhum. Quem vive só no céu perde chão. Quem vive só no chão perde horizonte. Quem vive entre encontra forma. Vamos desempacotar um pouco isso. O que significa encontrar forma? Encontrar forma aqui significa encontrar integridade, plenitude. É a ideia de que a nossa verdadeira natureza não é uma escolha entre duas coisas, mas a integração delas. E aí o ensaio nos puxa para dentro. Ele propõe que nós, humanos, somos essa ponte. Mas na prática isso é muito difícil, não é? A sociedade parece nos empurrar para sermos só seres da terra. Trabalho estável, construir patrimônio. A parte ser do ar, os sonhos, a arte, muitas vezes é vista como um hobby, algo menos sério. Sim, é uma pressão real. Mas o ensaio não oferece uma fórmula, e sim uma imagem. Ele sugere que somos seres do ar, quando estamos nas ideias, nos sonhos, e somos seres da terra no trabalho, na rotina, no cuidado com o corpo. Entendi. A coerência, para nós, não estaria em escolher um ou outro, mas em viver as duas naturezas. E a imagem que o texto usa para amarrar tudo isso é a da árvore. A árvore. Claro, faz todo sentido. A copa que conversa com o vento, que se move com o talvez, e as raízes fincadas no solo, firmes no sempre. Exatamente. A força e a beleza da árvore vem de ela habitar os dois mundos ao mesmo tempo, sem conflito. Ela não pede desculpa por ter raízes, nem por ter galhos que buscam o céu. Encontrar forma para nós
é sermos a árvore inteira. Ok, a metáfora é linda, muito poderosa. Mas a pergunta de $1 milhão é: como a gente acessa essa percepção, essa coerência, no meio da correria, das contas? É aí que o texto introduz o tal do estado alfa, certo? Isso. E é fundamental entender como o ensaio define esse estado. Porque a gente ouve esse termo e já pensa em algo complicado, técnico. Total, eu já imaginei um monge meditando por horas. Mas o texto vai por outro caminho. Um caminho muito mais simples. Ele deixa claro, é postura, não é uma técnica. É uma forma de se colocar no mundo. O estado alfa é descrito como aquele momento em que não precisamos explicar para poder sentir. Espera aí. É a experiência direta da vida, sem o filtro da mente tagarela. Quando o texto diz, quando a mente desacelera, o corpo compreende, isso me soa como o oposto de tudo que a gente é treinado para fazer. A gente tenta entender com a cabeça para depois, talvez, sentir. A proposta é sentir primeiro, é isso? É exatamente isso. É uma inversão da nossa abordagem padrão. O corpo aqui representa a nossa inteligência intuitiva, a nossa percepção direta. É o que acontece quando você para de tentar analisar o voo da abelha e simplesmente observa. Sei. Naquele instante, você não precisa de uma tese de doutorado para compreender a beleza daquilo. Você simplesmente sente. A compreensão é imediata. Isso me leva a uma passagem do texto que eu achei fantástica, que tem um humor sutil, sobre o não julgamento. A gente faz um esforço enorme para não julgar, né? Mas na natureza ninguém tá nem aí para isso. É verdade. O texto brinca. Uma abelha nunca diz, aquela flor não é do meu tipo. É um humor fino, mas muito profundo. A abelha simplesmente vai. A vida acontece através dessa aceitação. E isso nos leva a uma outra ideia do ensaio, que o estado alfa não é uma conquista espiritual, mas uma adequação. Adequação, gosto dessa palavra. Não é algo que eu preciso construir do zero, mas algo a que eu posso me alinhar. Exatamente. É o reconhecimento de que a harmonia já existe, no universo e dentro de nós. Não precisamos lutar por ela. Na verdade, o texto sugere que a paz é um estado emergente, como a floresta. Certo. Ela é a consequência natural de quando a gente para de lutar contra o fluxo, de quando paramos de tentar escolher entre ser raiz ou ser copa. É aquela sensação de alívio, um suspiro profundo que diz: sempre esteve aqui. Então, a gente não precisa lutar pela paz. A gente só precisa parar de lutar contra ela. É por aí. Sabe, é engraçado a gente falar em permissão. O estado alfa é a permissão que a gente se dá para, por um instante, só pertencer. É um ato de coragem, parar de lutar contra a nossa própria natureza. Fazendo uma retrospectiva da nossa conversa, a jornada que esse ensaio propõe é incrível. A gente começou lá em cima com a dança das abelhas no reino do talvez. Descemos para a arquitetura sólida das formigas no reino do sempre. Vimos o cupim como essa ponte viva que integra os dois mundos. E finalmente essa jornada nos trouxe de volta para casa, para nossa própria natureza como árvores, com raízes e copas. Uma viagem do micro ao macro e do externo para o interno. O ensaio usa a natureza para a gente olhar para dentro. Exato. E tudo isso amarra numa conclusão que é, ao mesmo tempo, simples e muito forte. Uma citação no material que diz: se vivêssemos como abelhas e formigas, seríamos mel e jardim. É uma imagem que fica, né? E ela resume bem outra ideia forte do texto. A natureza não argumenta, ela apenas acontece. Nossa, sim. A abelha não debate se deve ou não polinizar. A formiga não discute com as outras o melhor método. Elas simplesmente expressam quem são e a harmonia surge disso. É uma lição radical de confiança na própria essência. E talvez isso nos deixe com uma reflexão final, sabe? Uma provocação. Se a harmonia na natureza surge da simples expressão de cada ser, sem argumento, em que áreas da nossa vida a gente está gastando uma energia imensa argumentando, em vez de simplesmente acontecer? Boa pergunta. Onde é que a gente está travando uma batalha interna, tentando forçar uma escolha entre as nossas raízes, o nosso trabalho, a segurança e as nossas asas, os nossos sonhos, a criatividade, em vez de só permitir que a nossa árvore interior
cresça por inteiro, se nutrindo desses dois mundos. Não preciso de teoria pra saber o que é real. O hexágono me guia no silêncio natural. Coerência é quem constrói antes mesmo de pensar. A razão chega depois, só pra nomear. Coerência é quem constrói antes mesmo de pensar. A razão chega depois, só pra nomear. O que é vivo não explica, ele apenas